Boa noite, estamos aqui, uma live super especial, onde a gente vai falar de saúde e prevenção. Minha convidada de hoje é a doutora Adriana Brasil e eu gostaria de fazer uma introdução falando um pouquinho da minha história, porque eu quero que vocês conheçam a Adriana Brasil através dos meus olhos, através do meu olhar. Eu vou contar um pedacinho da minha vida bem rápida e eu vi que a Adriana já entrou e eu vou chamar ela. Mas antes de eu chamar, aguenta aí que eu vou falar um pouquinho, vou contar para vocês, como prometido, um pedacinho da minha vida, de um momento importante e desafiador. Em 2011, eu descobri um carocinho no meu pescoço. Fiquei apavorada, porque achei estranho e não era pequeno, era grande. E fui fazer um exame de imagem. Quando eu fiz o ultrassom, um médico super preparado chegou para mim e falou assim: olha, eu deitada na maca, ele ainda com o negócio aqui. Ele falou: olha, se você fosse minha irmã ou minha mãe, eu ia fazer uma tomografia agora. Eu gelei e ele ainda saiu da sala, voltou e falou: olha, tem um médico te esperando em outro endereço para fazer a tomografia agora. Comecei a achar que a coisa era séria. Consegui dirigir sozinha até o lugar. Quando eu cheguei, o médico estava me esperando na porta. Falei: nossa, a coisa deve ser séria mesmo, né? E aí eu tinha 33 anos. O médico me deitou na maca, aí eu fiz tomografia, ele repetiu o ultrassom e falou assim: olha, Fabiane, se você se não estivesse grudado na sua jugular, eu ia puncionar agora para levar esse material para análise, mas está grudado na sua jugular e eu não posso fazer isso porque eu posso perfurar. E eu fiquei... Naquele momento, era como se eu tivesse recebido um atestado de morte e socorro. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Para quem eu corro? Para me surpreender ainda mais, o médico pegou o telefone, ligou para um médico de cabeça e pescoço e falou: olha, daqui 2 dias você vai no médico, já tá marcado para você, e você vai levar esse exame que eu tô te entregando. Naquele momento eu falei: onde já se viu, né? O cara que faz a tomografia marcar o médico para mim, de certeza que é muito grave. E aí meu mundo caiu, minha casa caiu, minha família ficou extremamente aflita. Eu tinha uma filha, olha, até me emociona de falar. Eu tinha 2 filhas, uma de 6 e uma de 7 anos. E eu fiquei desesperada, até hoje me emociona de falar isso, porque foi um momento muito desafiador. E aí, quando eu fui para Santa Casa, porque uma amiga conhecia a doutora Adriana Brasil, no dia seguinte foi isso. A doutora Adriana Brasil opera o dia inteiro, algumas vezes por semana, e ela conseguiu, porque eu não conseguia nem respirar, de tão sufocada que eu estava, para esperar os 2 dias para ir na consulta marcada pelo radiologista. E ela me atendeu entre uma cirurgia e outra, numa salinha do hospital. Ela não sabia nem meu nome. A Adriana nunca tinha me visto na vida e nem eu ela. Eu entrei naquela salinha com meu marido, sufocada. E ela colocou a mão no meu pescoço e na hora ela falou assim, ela olhou tudo, ela me examinou inteira. Eu falo que a Adriana é uma médica que não tem preguiça de investigar. E aí ela olhou para o meu olho e falou assim: olha, Fabiane, o que você tem é tumor de bainha de nervo. É muito raro dar em jovem, porque é algo que dá em idoso, não é grave, não é para agora, porque se fosse eu te colocava no centro cirúrgico agora e eu tirava isso de você agora. A Adriana
fez eu ir embora para casa, abraçar minhas filhas, o meu marido e voltar a respirar. Isso me trouxe uma gratidão tão grande. Passou um tempo, eu operei, eu até tenho uma cicatriz bem sutil, mas eu tenho. E a Adriana, naquele momento, conseguiu, através do conhecimento, porque ela é assertiva. Ela é assertiva e ela é humana. A Adriana é uma pessoa humana, que batalha muito pelas coisas e que cuida. Eu falo que a missão da Adriana, não como médica só, mas como ser humano que é salvar vidas pelas próprias mãos e por palavras que saem da boca dela. Porque aquele dia ela mudou a história da minha vida. Porque às vezes a gente fica tão naquilo, tão na doença, que você não consegue ter perspectiva e às vezes você pode até morrer de outra coisa porque você fica enchendo sua cabeça com catastrofizando a situação. Depois daquilo, eu passei a ser seguidora de Adriana, no sentido de aonde ela põe a mão, eu assino embaixo, porque eu acredito na mulher Adriana, eu acredito na força dela. E teve uma outra, num momento, tornou uma amiga e uma referência para mim como ser humano. Vamos esperar a doutora Adriana entrar aqui comigo. Olha lá que linda, olha os olhinhos de estrela dela. Seja muito bem-vinda. Minha linda, tô até emocionada aqui. Você, para mim, é uma inspiração. E aqui hoje, além de a gente falar do Hospital Ilumina, da Fundação Ilumina, que eu sei que você tem um carinho enorme, porque ele é um filho para você, né, a Fundação. Eu quero que as pessoas conheçam o ser humano incrível que você é. Que realmente, para mim, você é uma figura que mostra o empoderamento feminino, mostra a força e mostra também a sensibilidade, porque você não é só uma médica, você é uma pessoa que eu tenho orgulho de chamar de amiga. Então, obrigada por aceitar o convite. Fabi, querida, tá me ouvindo? Estou. Deixa eu te falar. Você sabe que tudo que você está falando de mim é porque é o que você é. A gente só vê o que a gente é espelho, né? Então, tudo isso que você está dizendo da nossa trajetória, eu também sou sua seguidora, também te acompanho nesses últimos anos, a forma como você trata a sua família, suas filhas, a sua vida, como você conduziu toda essa questão de como a gente pode ter o nosso melhor. Acredite, não é à toa que a gente se encontrou, porque você reconheceu em mim, na verdade, o que você é. E juntas a gente se fortalece. E somos em muitos, né? No Brasil, no mundo. E o Instagram e essas lives, elas nos ajudam muito a gente se reconhecer. Eu tenho pensado muito nisso, né? O que falta para a gente mudar de verdade a consciência do globo, né? É a gente se reconhecer. Então, saiba que tudo que você está falando de mim é o espelho do que você é. Honrada, recebo. Conta um pouquinho da sua formação e o quanto que isso representa na sua vida hoje, ser médica neste momento de pandemia. Menina, para mim a medicina foi um chamado, um verdadeiro chamado. É como se tivesse uma obrigação, uma gratidão extrema por tudo que me foi dado, desde a minha vida, da minha família, dos meus pais, das oportunidades que eu tive. É como se a forma de eu devolver isso, a melhor forma fosse a medicina. Bem antes de prestar medicina, na 8ª série eu prestei direito, passei. E na época eu pensei, nossa, vou fazer direito. Mas eu falei assim, nossa, eu não posso conviver com a ilusão
de ter deixado alguém dentro de uma injustiça. Então, essa questão da injustiça, ela me tira muito do sério, né? Assim, onde é que eu posso ser uma pessoa absolutamente neutra? Qual é o território, qual é o lugar onde eu posso ter uma conexão direta com Deus e acessar essa comunicação e ser instrumento, ser de servidão, né? E aí, com muito cedo, né, com 16 anos, eu passei em medicina na Unicamp e fui trilhando passo a passo essa questão de como a gente transforma as pessoas, conhecendo um pouco do corpo, né? Mas principalmente conhecendo um pouco da dificuldade das pessoas. Então, o câncer, e você experimentou essa hipótese por algumas horas, né? O câncer tira a pessoa da zona de conforto, né? E, diga-se de passagem, zona de conforto é a coisa que mais atrapalha um ser humano, na minha opinião. É no desconforto que a gente cresce, né? Então, como é que a gente pode aproveitar esse momento? Como é que a gente pode tirar o melhor de cada um dentro daquilo que se apresenta a ele, né? E isso foi sendo construído. Escolhi cirurgia de cabeça e pescoço justamente porque é um baque, né? As cirurgias geralmente transfiguram as pessoas e muito daquilo que a gente é, o que a gente parece pelo rosto, principalmente, pela mandíbula, pelos olhos, né? E essa área a gente mexe muito com mutilações, com cicatrizes que tiram um pouco da identidade daquela máquina, né? Se a gente pode dividir entre máquina e essência. E aí a gente acabou desenvolvendo em paralelo, na trajetória, um objetivo número 2, que é o que de fato muda a realidade do câncer no mundo, que é a prevenção. Então, Sim. mutilando muito, não curando muito, porque as pessoas chegavam muito avançadas, isso gerou uma frustração muito grande. E aí, na trajetória, eu falei assim, não, mas espera aí, ainda que eu opere todos os dias, 24 horas por dia, eu não vou conseguir atuar ajudando um número grande de pessoas. Aonde é que a gente consegue fazer uma real intervenção de mudança de estilo de vida, mudança de escolhas, até porque cabeça e pescoço é muito tabagismo e alcoolismo, né? Onde é que a gente atua para as pessoas fazerem escolhas diferentes e poderem não ter os tumores de cabeça e pescoço. Foi aí que foi para a prevenção. E aí acabou essa prevenção, vale para todas as outras áreas, e a gente, com a força-tarefa de todas as especialidades, criou a Fundação Ilumina. Mas aonde eu me divirto, vamos dizer assim, aonde eu relaxo, é na cabeça e pescoço. Se cortar minha cabeça fora, eu faço. É arco-reflexo simples que a gente fala, né? É um treinamento muito intenso. Olha o que eu vou trazer aqui para nossa live, algo até polêmico. Muitos médicos preferem operar, porque é operando que você ganha dinheiro. Na prevenção, você vai agir muito antes, o número de cirurgias possivelmente caia, o trauma para a pessoa é muito menor, mas o médico tem que ter uma cabeça voltada para a saúde, não para a doença, quando ele pensa em prevenção. E você idealizou um projeto enorme, um projeto lindo. Conta um pouquinho do Projeto Ilumina. Como nasceu ele? E o que é o Projeto Ilumina, né? A minha escola foi a Unicamp, né? E depois foi o Instituto Nacional do Câncer, que tem um setor, um prédio inteiro só de prevenção. Então, eu sou muito grata a essa escola, né? O Instituto Nacional do Câncer. Tem alguns amigos que entraram aqui, muitas saudades, né? Desse período em que a gente... lá no Rio de Janeiro, 3 anos, quer dizer, 6 anos de medicina, mas 6 de cirurgia geral, entre cirurgia geral na Unicamp e cabeça e pescoço no INCA. Mas ficava muito claro, né, quais eram as estratégias, porque é no Instituto Nacional do Câncer que as pessoas conversam, debatem e disseminam todo o conceito de prevenção e políticas públicas de prevenção. Então, a gente teve muita essa formação. E também muita formação de cuidados paliativos. Pode parecer paradoxal, mas não, né? Ou seja, a mesma equipe que acompanha aquele paciente no início pode acompanhar esse paciente até o fim. Por quê? Nós não estamos preocupados com o tumor, a gente está preocupada com a pessoa, com aquela pessoa que está diante daquele desafio e pode dar um salto de consciência no processo. Então, bem quando eu cheguei em Piracicaba, 2002, isso, a gente começou a reunir as pessoas para tentar, porque os pacientes eram muito avançados, para tentar criar uma estrutura para dar qualidade de vida, ainda que na morte.
Então teve muito essa questão, a humanização ela nasce nos cuidados paliativos. Como você encara a morte, como você encara a doença, como você encara a desidentificação, a impermanência, né? A impermanência, eu acho que é a maior dádiva que Deus pode dar para nós em termos de consciência, porque saber que nós vamos todos morrer, acreditem, é uma constatação. Então, lá atrás a gente começou esse processo de humanização. E aí, esse conceito de prevenção não é um conceito, como você falou, comercialmente interessante na comunidade médica. E eu não tenho medo de falar isso, sabe? Mas, por outro lado, isso também é uma crença restritiva. Porque à medida que você muda o comportamento das pessoas, você traz um ambiente melhor para se viver. Então você pode ter menos dinheiro, mas mais consciência, uma comunidade mais engajada, uma comunidade mais unida, com melhores escolhas. Você vai ter menos violência, menos fatores de risco, menos câncer. E sendo a comunidade mais feliz, naturalmente você também vai ser mais feliz dentro daquela comunidade. Então, essa visão que a gente tem de apartado é diferente, né? Essa visão é a visão da Adriana. É a visão da Adriana, não é uma visão comum. Porque hoje as pessoas olham muito o comercial da coisa, o dinheiro. E a prevenção não traz isso, porque você não vai estar lucrando, porque você não vai precisar operar. Mas você vai estar evitando que a pessoa passe por todo esse sofrimento. Esse é mais um olhar que mostra que a sua ambição, Adriana, não é pelo dinheiro. A sua ambição de vida é cuidar das pessoas para que evite que elas passem por essa metamorfose que é o câncer. Uma vez eu ouvi você falar que o câncer é muito difícil porque a pessoa desfigura. Ela passa por um processo até voltar a ser uma borboleta. E é muito difícil para a pessoa, porque ela sofre, ela tem vergonha de sair, além do medo, ela tem vergonha, ela tem muitas coisas. E você se preparou para cuidar da pessoa como um todo. O cuidado psicológico, o cuidado. Você trata a pessoa e encoraja a pessoa a enfrentar e não ver o fim, porque o fim não existe, né? Na verdade, o fim não existe. Nós somos seres eternos. Mas eu falo assim que você, Adriana, algo que também eu admiro em você é que você não olha o dinheiro, você olha o ajudar. E para isso você enfrenta muitas batalhas. Exatamente, Fabi. Eu acho que um amigo meu, acho até que está aqui na live, ele falava assim, ser rico não é ter muito, é precisar de pouco, né? Então, a gente está nesse mundo, na verdade, para fazer as conexões, para colocar as pessoas em conjunto. E a prevenção, ela é um grande movimento coletivo de mudança de hábito. Então, é claro, a gente foi lá, fundou a Ilumina, com todas as forças da sociedade, até porque o fato de estarmos diante de uma doença muito democrática, né? Ela não escolhe quem ela vai acometer, muitos não podem ter acesso. Então o grande sonho era esse, né? Era ver aquele paciente que não pode, de repente, ter acesso a uma coisa extraordinária. E não porque aquilo é chique ou alguma coisa assim, não porque aquilo é só eficiente, mas porque aquilo que a gente estava falando no início, quando ele se depara com um hospital bonito, quando ele se depara com a natureza, com as carpas, com as obras de arte, com o piano de cauda, quando ele se depara com a aromaterapia, quando ele é abraçado, ainda que virtualmente por nós, ele sente que aquilo é ele. E aí eu desperto nele o ser que vai fazer o caminho de volta. Porque foi o ser que se perdeu e permitiu que o câncer virasse um problema para ele, né? Então existe um desequilíbrio. Então a gente faz toda essa questão do diagnóstico precoce, mas o nosso sonho, Fabi, ainda está por vir. É o tempo em que a gente possa, de fato, mexer nos hábitos. Eu tenho visto muitas postagens suas sobre postura de vida, sobre percepção da realidade, sobre alimentação. Eu mesmo tenho feito uma transformação nos últimos anos em relação a
vê, do que você ouve, das pessoas que você se relaciona, das suas escolhas, né? E eu tenho muito essa sensação de que essa autorregulação que faz com que você tenha um sistema imune alinhado é o que vai mudar a natureza do câncer, a história do câncer. Em 2020 está previsto metade da população ter câncer. Então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Mas é possível, através da educação, que a gente mude essa estatística. Completamente possível. 80% dos tumores dependem do padrão de comportamento. Tabagismo, alcoolismo, má alimentação, estresse, sono irregular, escolhas erradas. Então, nós no Ilumina temos um pilar que é só educação. Só o que é essa educação que Primeiro, antes da gente falar da educação, o que é o Ilumina? O que é o Ilumina? O Ilumina é uma associação sem fins lucrativos que tem um projeto chamado, que é um projeto, vamos dizer, maior, guarda-chuva, que outros projetos estão embaixo, chamado Rastreamento Ativo Organizado. O que é isso? Hoje o modelo de saúde é hospitalocêntrico. O que é isso? O hospital é o centro e quem busca o hospital é quem já está doente. Então eu preciso de um exame porque eu estou doente, eu busco o hospital, peço esse exame, o médico me consulta e pede esse exame. Eu já estou na doença. O que a gente preconiza é, não, eu já sei quais são os fatores de risco, eu já sei quais são os caminhos da saúde, é a medicina da saúde. Eu já sei o que eu preciso fazer para ter o meu melhor, eu já sei o que eu preciso fazer para mudar os hábitos da minha comunidade, eu já sei o que eu preciso fazer para mudar os hábitos dos meus filhos. Então, além da prevenção primária, que é mudança de fatores de risco, mudança de hábitos, a gente tem um sistema que recruta todo mundo elegível para aquele exame, sem sintoma nenhum, para que faça o exame preventivo. Vou dar um exemplo muito básico para você. A gente fez 5.000 em 2020, a gente fez 5.700 mamografias no meio da pandemia. Só para você ter uma ideia, a nossa Direção Regional de Saúde dos 26 municípios fez 6.000, a gente fez 5.500. E a gente teve... Você atende 26 municípios no Hospital Ilumina. É regional, a gente atende todos os municípios e a gente está ampliando mais ainda isso porque temos capacidade ociosa no hospital, acredite, sendo 100% SUS. Então, de 5.700 mamografias, 88 casos de câncer. Quer dizer, são pessoas que não iriam ter o diagnóstico, estariam em casa silenciosas. E pasme, sim, nós fazemos mamografia abaixo de 50 anos. Sabe quantos casos de câncer em abaixo de 50 anos? 31 casos de câncer abaixo dos 50 anos. Que não teriam um diagnóstico, quer dizer, isso iria evoluir, a pessoa iria palpar, e daqui a 8 meses, um ano, iria aparecer com estádio 4. Pacientes curáveis, e 90% de chance, com cirurgias menores e menos tempo de quimio-radioterapia. Então, quer dizer, quando você vê essas 88 mulheres absolutamente empoderadas, estamos falando só de mama, tá? Porque são 550 casos de câncer ao todo, desde o início do hospital. Você olha aquilo, elas falam assim, hoje eu sou melhor do que eu era antes de descobrir o câncer. Para fazer o exame. E ela aceitou. Olha que coisa bonita. Ela aceitou o chamado. Olha, eu topo. Eu vou superar o meu medo, as minhas barreiras internas de fazer e achar, como as pessoas acham, né, e tal. E eu vou. E ela acha, inicial, e aí ela começa a conversar com a nossa equipe e ela vê que aquilo é uma coisa normal. Ela vê que aquilo é uma coisa que ela vai superar, que ela vai ficar melhor do que ela era antes. E aí ela se torna essas 88 mulheres que descobriram todas as sintomáticas, você pegou no rastreamento? Todas as sintomáticas que a gente pegou as listas dos bairros, ligou na casa dela e falou assim, alô, Fabi, você precisa fazer sua mamografia, estou marcando para a semana que vem. E a gente não fala assim, você gostaria de fazer? Não, você tem um compromisso com a vida. O seu compromisso com a vida é amanhã às 10 horas. E o hospital é lindo como um shopping. Ele é lindíssimo. É uma clínica particular, parece um hospital particular, mais bonito que até alguns aqui da cidade. E você chega lá, é
tudo de graça? Tudo gratuito, Fabi. Por quê? Porque esse programa de rastreamento ativo organizado, ele não pode deixar ninguém de fora. Então a gente fez um sistema que é o todo pelo todo. Então, nós temos o sustento do hospital por uma parceria público-privada. Então, tem as doações de pessoa física, de empresas, tem parcerias como Ilumina de Prêmios, que é um instituto de capitalização que também arrecada dinheiro para Ilumina. Os eventos que a gente adora, mas que infelizmente pararam durante esse ano, a gente sentiu demais isso, né? Se Deus quiser, isso vai voltar com tudo. E a parceria pública, que são as contratualizações com os municípios, que teoricamente são responsáveis por cuidar da saúde desses munícipes, independente se eles têm convênio ou não. Então, qual é a diferença entre a pessoa procurar o SUS ou procurar o Ilumina? Como a pessoa aciona um ou outro? Qual a diferença? Então, nós estamos lutando para que isso tudo seja um sistema integrado, tá? Então, o que a gente faz? Campanha de conscientização, de engajamento, e a gente orienta essas pessoas a irem ao posto pedir para marcar no Ilumina, justamente para que o município tenha o controle completo desses casos e acompanhe. São casos de notificação, né? Então, você tem que notificar isso do Ministério da Saúde. Entretanto, Fabi, o Sistema Único de Saúde ainda está baseado na doença. Então, não está previsto no SUS um sistema de rastreio ativo organizado como a gente faz. Então, esse é o ajuste que a gente tem que fazer com a prefeitura, né, com as prefeituras, né, vamos colocar aqui os 26 municípios pelo menos, para que haja um entendimento, inteligentes que os gestores são, de que isso, além de tudo, custa 17 vezes menos pro governo. Então, por exemplo, paciente inicial... 17 vezes menos. Eu tenho os números e a gente não de câncer. Isso é muito importante colocar também para as pessoas entenderem que muitas vezes os municípios gastam o dinheiro público de uma forma não inteligente, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma paciente com estadio inicial, ela custa R$10 mil pelo SUS. Uma paciente com estadio avançado custa R$170 mil pelo SUS. O custo do Ilumina é irrisório diante desses números de oncologia. Sim, sim. Então, mais e o uma vez, atendimento é incrível. Qual é a barreira? Barreira. O que remunera muito, Fabi? Alta complexidade. Sim, O que remunera muito? A doença, quimio, rádio, cirurgia oncológica. O que remunera muito pouco? Piso de atenção básica e média complexidade, que a gente chama de MAC. Então, isso é propor um piloto de rastreabilidade replicável em qualquer município, mas que é inovação pura. Então, a gente está conversando com o Ministério da Saúde, está conversando com o Estado, porque existe a necessidade dessa compreensão. Sem essa compreensão, fica como se fosse dois caminhos diferentes, né? O que a gente fez ultimamente? A gente abreviou o caminho, disponibilizando o WhatsApp para as pessoas marcarem direto, né? O Ilumina foi orientado no início do ano a deixar a carreta em stand-by. A gente, entre aspas, desobedeceu, mandou a carreta lá para Santa Terezinha. Eu falei, olha, é dinheiro público. A Fundação Ilumina ganhou 28 milhões do Ministério Público do Trabalho, do caso Shell Bassi. Eu presto contas para o Ministério Público, eu não posso ficar parada, esperando, né? E as pessoas que estão com câncer, cada dia para elas é um dia de cura a mais. Exato. Mandamos para Santa Terezinha. A população-alvo lá era 12.080 pessoas. A gente deixou um WhatsApp, fui nas redes sociais, chamei o pessoal. A gente teve 11 mil ligações, 5 mil exames e a gente já tem 78 casos de câncer só em Santa Terezinha. E você foi orientada a não ir? Exatamente, porque estava na transição de governo, vamos aguardar, vamos ver que rastreio é esse, enfim. E aí se tornou, vamos dizer assim, uma forma de desacordo, né? Mas é aquele negócio, Fabi, como você mesma disse. Não é a primeira dificuldade, não será a última, porque quando você trata de uma proposta disruptiva, inovadora, visionária, não vai ser o sistema vigente que vai apoiar isso. Isso não é óbvio?
Com Você está propondo certeza. uma terapia, vamos dizer, em tratamento. Você está propondo uma terapia diferenciada, que ninguém conhece. Você acha que vai ser quem faz o arroz com feijão que vai apoiar? Não vai. Mesmo porque quem faz amado não quer nada que tire ele da zona de conforto administrativa que seja. Então, a inovação é o caminho, mas muitas pessoas, e até por outros interesses, preferem ficar no método antigo. Isso também é algo que eu admiro em você, porque você não tem medo de meter a boca quando isso é necessário. E eu falo que você sempre que pede, você nunca pede para você. Você é uma mulher muito bem resolvida, você é dona do seu nariz, você mantém a sua casa, você é uma pessoa muito simples. Eu não te vejo com grandes ambições na sua vida pessoal, mas eu vejo você com grandes ambições em ajudar o maior número de pessoas e eu vejo que você tem pressa de fazer isso. E você não se importa de brigar quando a vida do outro está em jogo. E isso, as pessoas se calam, as pessoas não falam, e você tem esse diferencial. Você não tem medo, você vai, você faz e você põe a boca no trombone quando você está na sua razão. E você fez isso recentemente e participou de muitos programas de rádio, saiu no jornal em Piracicaba, em vários jornais, inclusive, uma polêmica envolvendo todo esse projeto lindo que é o Ilumina. E você fez um caminho que todo mundo deveria fazer, mas as pessoas se calam porque temem o poder exercido pelo governo, e você não temeu. E você mostrou quem você era, você mostrou quem Ilumina era, e você arregaçou tudo em prol das pessoas. Você briga pelas pessoas. Fala um pouco disso pra gente. Fabi, você teve o prazer de conhecer meu paizinho. Meu Sim. paizinho era um militar extremamente rígido, extremamente altruísta, extremamente correto. E ele falava o seguinte: se você tiver alguma dúvida na vida, não se esqueça nunca que nada resiste ao trabalho e à verdade. Então, Fabi, duas coisas que eu aprendi a lidar mal, vamos dizer assim, na vida, nessa polaridade do meu pai, foi a questão da mentira e da injustiça. Então, por exemplo, nós nascemos como hospital de um edital do Ministério Público do Trabalho. Eu tive que provar até a quarta geração do Ilumina, de contas, de retidão, de papéis. A gente teve que conseguir utilidade pública municipal, federal, estadual. Quando eu fui lá pela primeira vez no edital, faltavam 50 coisas. Ele falou assim: você não é elegível porque você não tem essa... Eu falei: não tenho agora, mas daqui a um ano eu vou ter. Já vou atrás. Eu estou indo Tudo atrás para ontem. agora eu vou te trazer. E foi exatamente o que aconteceu. Um ano depois eu vim com tudo. Cidade Pública Municipal, Federal, Estadual, SEBAS, que é um certificado de assistência social. E é muito difícil de conseguir. O SEBAS é algo trabalhoso e difícil de sair. Só sai se a instituição for realmente séria. Exatamente. E aí, Fabi, sabe assim, quando tudo foi muito batalhado, foi tudo muito, porque na época era eu, a secretária, mais 2, 3 médicos e a faxineira. E quando faltava um, a gente fazia faxina em banheiro, atendia o telefone. Então, assim, você construir isso numa estrutura sem nenhuma, sem nenhum apoio assim maior, né? Quer dizer, custou muito de deixar filho, de ir para Brasília, de correr muito atrás, né? Então, quer dizer, eu tenho certeza de cada papel que a gente conquistou, porque eu fui lá arrancar esse papel da jugular do ministro, na jugular da pessoa que liberava isso. Você foi para Brasília atrás desses documentos? Brasília, São Paulo, a gente... o que precisa fazer para ter isso? Precisa fazer isso e isso. Eu falei: então tá bom, isso eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Meu pai vizinho falava assim também, quando a gente teve 10 anos para começar o hospital, né? Meu pai falava assim: eu tenho pena deles, porque você só vai desistir quando você conseguir. Eu, se fosse eles, eu cedia logo, porque não vou desistir. Então, esse problema da teimosia também é uma coisa da polarização do meu pai, né? Então, eu falei: não, eu só vou
parar isso a hora que a gente conseguir. Então eu falava, precisa disso. Ah, precisa ir aonde? Então eu vou. Sem dinheiro, sem nada. Sabe quando Barreto estava ajudando a gente? Eu não tinha dinheiro, Fabi, nem para ir de carro. Eu pegava carona com a ambulância que ia entregar exame lá, pra você ter uma ideia. E voltava para ver como era a metodologia, sabe? Viajei o mundo inteiro atrás dos programas de prevenção, ficando em albergue da juventude. Para quê? Para saber o que tinha que fazer para que a prevenção acontecesse. Então, e a outra coisa que eu acho que também é muito pesada é a mentira. Então, por exemplo, a gente entregou todos os planos de trabalho. Porque você imagina que você tem um dinheiro de uma emenda dentro de um cofre que é seu. Por que você não iria entregar um plano de trabalho? Só se a gente tivesse um ataque de burrice agudo, você concorda? Teria que ter um motivo muito assim. E a gente, como você mesmo falou, tudo é para ontem, né? As equipes ficam muito estressadas no Ilumina, porque tudo é para ontem, tudo é fim de semana. Mas eu estou de sobreaviso faz 15 dias. Eu falei, minha filha, eu estou de sobreaviso há 20 anos. Eu quero isso para domingo de manhã, porque eu preciso ler isso. Segunda-feira, 8 horas, tem que estar na prefeitura. Então, assim, liberou o dinheiro, o plano de trabalho estava no dia seguinte. Como assim não tem plano de trabalho? Quer dizer, aí você vai lá, mostra o plano de trabalho assinado pelo prefeito. Como assim uma pessoa tem coragem de falar que você não entregou um negócio que ela assinou que recebeu? Então, assim, aí, minha filha, você vai ver toda a minha sombra. Tirou você do sério. Aí você vai ver toda a minha sombra. Por quê? Porque mentira e injustiça. Né? Esse é um dinheiro, por exemplo, das emendas, que não existiria caso a gente não tivesse ido lá buscar. Então, como que pode? A gente está querendo fazer um programa inovador. Eu entendo que status quo não vai financiar isso. A gente buscou um dinheiro extra. Aí esse dinheiro vem e ele não é repassado. Quer dizer, qual é o sentido disso? Isso é injusto, né? Então, a gente tem a verdade e a gente tem o trabalho. A gente não tem que temer absolutamente nada. As minhas contas estão completamente abertas. Elas estão no site, meus impostos de renda. Fiquei mais pobre nos últimos 10 anos. Então, assim, não tenho o que falar do Ilumina. Entendeu? Não quero repassar porque eu vou precisar desse dinheiro. Tudo bem. Agora, falar que o Ilumina não tem os documentos, ou falar que não entregou uma coisa básica, que é plano de trabalho, aí não. Aí não, né, Fabi? E você, é importante que a gente coloque aqui, toda essa sua luta é pelo povo que precisa. Parece que é uma briga, eu diria até injusta, porque e eles enganando o povo, na verdade, porque você tá ali para ajudar as pessoas, e eles estão dificultando o seu trabalho. Então, qual é o interesse por trás de tudo isso, de dificultar que você continue sendo a Adriana Brasil, idealizadora e uma pessoa que trabalha fervorosamente para que o projeto aconteça e para que os atendimentos aconteçam sempre com urgência. Para você tudo é para ontem mesmo. Você é uma pessoa acelerada. Qual é o motivo deles te segurarem as verbas, né? Como você enxerga isso? A gente não conseguiu identificar isso, até porque nós mandamos 45 ofícios, né, pedindo visita local, pedindo ou que nos recebessem, né? E até eu posso falar em nome do nosso grupo, né? Então, quando a gente fala Adriana Brasil, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um grupo que defende uma causa, que é uma causa mundial. O mundo vai sofrer de câncer metade da população em 2050. Então, é uma causa que não é minha. A prevenção é uma estratégia que não fui eu que inventei. Eu fui estudar isso em um monte de países para fazer e para trazer tudo de melhor. Então, assim, você pode dizer que esse lugar tem isso melhor, mas não tem um lugar que tenha tudo de melhor que eu vi. Então, tudo de melhor que eu vi em vários lugares, a gente pôs no mesmo lugar, sabe? Então, assim, e mais, ter tudo isso num hospital privado é fácil, porque você tem bastante dinheiro. Conceituar, manter a filosofia e viver da providência divina para que isso aconteça é um milagre. Então, a gente fala que a gente surfa no nosso extraordinário. Você fala muito disso, né? Então, o extraordinário traz soluções que são incríveis, são fora da caixa, né? Porque tem várias pessoas que pensam igual. Então,
Eu prefiro, Fabi, continuar surfando no extraordinário. Quando uma porta se fecha, é porque uma janela maravilhosa vai se abrir. Meu paizinho falava também, filha, quando você está com um jogo ruim na mão, não se esqueça nunca que, de repente, quando você menos espera, te aparecem 2 coringas na manga. E é verdade, é uma vida inteira disso, né? De coringas na manga que aparecem no último minuto. E você tem um desejo ardente para que isso aconteça. Então, o desejo ardente é o combustível da sua fogueira. E isso, você nunca vai ser branda, você sempre vai ser uma grande fogueira. Adriana, fala para mim um pouquinho agora sobre o que dentro do Ilumina em relação à educação, para que em 2050 metade da população não sofra de câncer. A prevenção e a educação é o melhor remédio. Então, como você vê essa possibilidade de a gente virar esse jogo? Isso é muito legal, essa pergunta, Fabi. Você é sempre muito brilhante. Isso talvez seja a coisa mais difícil das políticas públicas entenderem. Por quê? Não adianta abrir uma policlínica cheia de exames disponíveis. Sabe por quê? Se fosse por isso, Estados Unidos não seria o país mais incidente em câncer, porque eles têm disponível. Então, não se trata, não é sobre ter exame disponível, é sobre sensibilizar, engajar, conscientizar e fazer com que aquela pessoa faça parte de um programa de saúde. E, coincidentemente, os mesmos fatores de risco que são do câncer, são das doenças cardiovasculares e, pasme, viva o Covid, são do Covid. Quem é que morre de Covid? Quem fuma, bebe, obeso, não faz exercício físico, estressado. Não é verdade? Então, o Covid trouxe muito esse conceito de que não basta você não estar doente. Saúde é algo além de simplesmente não ter uma doença. É uma construção de todo dia. É uma construção diária, é uma mudança de mindset, com certeza. Então, a educação, eu falo que a gente construiu o hospital para desconstruí-lo, do mesmo jeito que a gente fez cirurgia para parar de operar. Por quê? Porque o dia que a gente conseguir obter o resultado que a gente quer em educação, o hospital vai se tornar desnecessário. A atenção primária vai dar conta de mudar o padrão de comportamento de todos os cidadãos. E é exatamente isso que a gente fez. Então, fazendo hospital, Fabi, a gente percebeu que toda a metodologia pode ser aplicada em qualquer município do país. E vocês têm esse centro de treinamento lá? E aí a educação faz o quê? Tem 4 pilares. Formação de escolares, então a gente atua nas escolas, e é muito bonito isso. Eu tenho uma amiga muito querida de 60 anos lá na Santa Casa, que ela me parou e falou assim, Adriana, você não vai acreditar, tenho até vergonha de falar isso, mas eu fiz minha mamografia lá na carreta, sabe por quê? Porque o meu filho mandou, ele me disse que eu ia viver 15 anos a mais se eu fizesse mamografia. Olha que fofa. Funcionária de 60 anos, de dentro da Santa Casa. Faltava acesso para ela? Não. Então o que faltava? Faltava uma criaturinha. Exato. Você sabe que, olha, você me falou isso e eu trouxe aqui da memória uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu estudava no Dom Bosco de pequenininha e eu devia estar no primário. Fizeram uma demonstração com um boneco e tinha uma garrafa que simulava o pulmão. E colocaram um cigarro na boquinha do boneco e aí mostrava o pulmão enchendo de fumaça e que aquilo matava, que aquilo dava câncer. Eu lembro, meu pai fumou por 40 anos. Meu pai parou de fumar quando a minha filha mais velha, que hoje tem 17, chegou para ele e falou, olha, vovô, você não vai no meu casamento. E ele falou, por quê? Ela falou, porque quem fuma morre. Então, você vai morrer, não vai no meu casamento. E eu lembro que meu pai jogou o maço e o isqueiro e parou de fumar. Teve abstinência, sentiu todos aqueles mal-estar que dá durante uns 6 meses, mas o meu pai hoje tem uns 15 anos que não fuma. Mas ele fumou por 40 anos. E isso que fizeram, essa demonstração que fizeram na escola, mexeu tanto comigo que eu fui embora para casa com medo de ver o meu pai fumar. E aí uma criança planta mesmo, mas eu era mais quietinha na época e não contei dessa aula. Agora,
hoje as crianças são muito mais falantes, né? Educar a criança para chegar em casa e trazer essa mensagem de eu preciso de você, se cuide, para os pais, para os avós, isso faz muita diferença. Você vai mexer com o sentimento, né? Nossa, Fabi, que bonita essa história, menina. Que legal, fico até emocionada porque é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente aposta. Então, nesse eixo de escolares, a gente fala sobre o perigo dos embutidos, dos enlatados, dos salgadinhos, de tudo aquilo que tem gosto gostoso, o excesso de açúcar, o excesso de sal. Se é bom, gospe, né? Que não faz bem. Exatamente. Não faz bem. E eu fui viver, sendo médica, estando em prevenção, eu fui viver isso nesse último ano. Então, a gente não tem conhecimento de tudo. Então, assim, o conhecimento nessa área é muito vasto, desde o pH da água até a água que você toma banho, até o ingrediente que você vê no rótulo do alimento. Então, assim, isso, Fabi, tem muita coisa para evoluir, mas é muita. Então, assim, a gente tem pelo menos uns 15 anos para chegar no momento que eu estou hoje, de o que eu como, o que eu não como. Aqui em casa, as meninas estão arrasadas, porque eu fui absolutamente radical. Eu troquei até a caixa d'água, para você ter uma ideia. Por quê? Porque você Sim, que começa é a ver amianto, cancerígeno né? em tudo. Começa a ver cancerígeno em tudo. Então, assim, Falo você que fica chato. a gente deve viver como os antigos, que eles descascam, eles não desembrulham, né? Eles descascavam, não desembrulhavam. Então, se é da natureza, faz bem, se não é, tem algo processado junto, algo industrializado, que muitos colocam produtinhos, mudam, colocam um nome diferente e a gente come achando que é saudável e não é. E na verdade, saudável é o que vem da natureza e nada mais. E Exatamente. qual é Por a que, que a sua. obesidade é? E a obesidade, Fala. só para completar, Fabi, a obesidade é um dos pontos principais. Ela compete com o tabagismo. Então as pessoas incharam, né? E elas estão adoecendo de câncer, de doença cardiovascular e de Covid. Então o Covid trouxe bem essa consciência, né? Trouxe, mas também o Covid engordou muita gente. Eu falo que a pandemia trancou as pessoas dentro de casa e o prazer é comer. E aí isso fez com que muitas pessoas ficassem com sobrepeso. E, enfim, a gente precisa tentar mudar isso, porque o hábito é algo que você constrói todo dia. E se você não se cuida, você está mais propenso ainda que pegue o Covid, a ter complicações, né? Mas se não de Covid, você pode atrapalhar, inclusive, a sua saúde em relação a câncer, em relação a doenças cardiovasculares e tudo mais. Então, a saúde, independente do Covid, precisa sempre estar em ordem. Exato, Fabi. Por isso que lá na educação a gente entra bem com a questão das crianças, 6 meses antes da carreta ir. Depois tem a formação dos agentes comunitários formais e informais, lideranças, para formar as pessoas que abordam as pessoas para ir na carreta. Quando a carreta vai, todo o bairro já está sabendo. E aí elas são convocadas. Quando elas são convocadas, elas fazem os exames preventivos, porque elas E foram quais são os acolhidas. exames? Quais são os Lá na exames que o Ilumina faz? A carreta é uma Scania de 9 metros, que tem mamógrafo, exame de Papa Nicolau, exame de dermatoscopia, né, que é a teledermatologia, e tem boca, né, tem um consultório odontológico que a gente tem parceria com a FOP. Um abraço para o Márcio Lopes, que é um cara que coordena isso com a gente. E aí a gente também conseguiu 177 casos de câncer de boca desde o início, né? Então, assim, a pessoa faz o exame na carreta, deu positivo, imediatamente um sinal de alerta é disparado para uma enfermeira de navegação. Isso também é uma inovação, isso eu vi em Memphis. Então, existe uma enfermeira de navegação que pega aquela pessoa e só larga depois que ela fez biópsia. Então, a gente hoje, Fabi, entrega o paciente com biópsia em 72 horas. Nem na iniciativa privada a gente tem isso. 72 O tribunal, horas. 73 dias. O Tribunal de Contas da União precificou o custo da saúde no SUS pelos atrasos. Uma mulher, em média, no Brasil, demora 200 dias para fazer diagnóstico de câncer de mama. A gente trouxe para 72 horas. Então, é um programa Muitos inovador. casos não tem nem mais jeito, né? A doença pode ter até alastrado. E eu acredito muito na inteligência dos nossos gestores.
acima das questões pessoais. Porque aqui a gente não está, como você falou, falando da pessoa física, a gente está falando da população que é representada, a gente está falando da pessoa que pode ter saúde, que pode ter consciência. Então, eu acredito muito nessa inteligência, primeiro divina, que ilumina as pessoas, né? Então, a gente precisa sair dessa questão pessoal, individual e começar a lidar como gente grande, institucionalmente falando, né? Sim, sim, sim. Agora, tem alguma coisa. O Ilumina, só para a gente completar, ele rastreia colo de útero, boca, Mama, mama, pele, o que intestino e mais? pulmão. Pele, intestino e pulmão. Então, são seis tipos de câncer que ele rastreia. 6 tipos de A câncer. pessoa, Agora, qualquer pessoa com qualquer tipo de sintoma, ela tem a nossa porta aberta, porque o que a ela gente não tem, a bate gente na porta e consegue. fala, ela bate na porta e precisa ser atendido agora e é atendido. Apareceu um caroço no meu osso. A gente tem uma pessoa incumbida de pôr essa pessoa para dentro e fazer com que ela pare de ricochetear na rede, que demora geralmente Exato. 8 meses para a pessoa conseguir um diagnóstico. Então a gente põe todo mundo para dentro. Então tem duas filas: os sintomáticos, é sintomático, põe para dentro. Não é sintomático, tem um rastreio e todo mundo da cidade, a gente tem o plano de fazer a cidade toda em 2 anos, né? Então esse é o segundo ano já. E você, para você, o Ilumina, como você sente essa evolução? Como foi para você a idealização desse projeto, mas a consolidação dele? Porque, embora tenha muito a acontecer dentro do Ilumina ainda, ele é um sonho consolidado, e isso é o sonho da Adriana. Falo que você foi presidente do Ilumina por muitos anos. Hoje você não é presidente é presidente do conselho e não mais do. É assim mesmo que fala? Executivo, presidente do conselho, a doutora Isso. Cris Amalfi, que é a presidente, que é a pessoa excelente. Mas Piracicaba conhece o Ilumina através da Adriana Brasil, que é essa mulher guerreira, né? Conta para mim o que é para você enxergar hoje o Ilumina concretizado. Mais do que um prazer, né, e uma alegria, Fabi, é uma grande preocupação, né? Eu nunca mais dormi, vamos dizer assim, uma noite inteira, né? Porque existe sempre uma preocupação, as contas não fecham, e são projetos que vêm 4 horas da manhã, você acorda para escrever o projeto. Então eu digo o seguinte, eu fiz 48 anos, né? E nesse período, né, que a gente faz 40 anos, você pensa assim, quem de fato sou eu? Eu sou uma pessoa que tenho essa missão. Então eu tenho que agradecer de ter essa preocupação e tudo mais. Por quê? Fazer é fácil, manter é difícil. Por que as contas não fecham? Porque você imagina que a gente atende todo mundo de graça e a parceria público-privada, quando, por exemplo, não repassa uma emenda, falta 700 mil. Numa instituição que gasta Mas 500 você por mês. põe para dentro do mesmo jeito. Põe para dentro do mesmo jeito. Independente do repasse da prefeitura, você, Adriana Brasil e sua equipe, coloca para dentro e não deixa a pessoa solta. Porque é um projeto de fé, Fabi. Se a gente chegou até aqui, é porque daqui para frente vão aparecer outros milagres. O mais improvável, você concorda que aconteceu? A gente abriu o Ilumina sem nenhum real. Quantas vezes colocamos dinheiro do bolso? Sabe? E de repente um milagre e outro, e outro, e outro. Então, por isso que eu falo. Fiquei muito triste com tudo isso que aconteceu esses meses, mas eu acho que a nossa faixa vibracional é a do extraordinário, é dos milagres. E isso está nos impulsionando para milagres muito maiores, ajudas muito maiores. Faça um apelo à população que ajude o Ilumina. Nós estamos com um déficit absurdo, a gente não fechou as portas porque a gente tem sangue nos olhos. Então, mas a gente precisa de ajuda. Então, senão será nas mãos de outras pessoas, mas o projeto não pode parar, ele é em nome do povo, nós somos seres de servidão e não seremos desassistidos de maneira alguma. A providência divina nos trouxe até aqui e ela nos guia até onde a gente for útil. Você sabe que eu acho que nada na vida acontece por acaso.
E no momento que a prefeitura segurou a emenda de 700 mil, que é um dinheiro para vocês, destinado para vocês, eles seguraram, eu acho que o Ilumina apareceu, a verdade apareceu e colocou cada um no seu lugar. Então eu vejo esse grande escândalo que aconteceu como uma oportunidade ainda maior para as pessoas